Pessoal, bom dia para a nossa segunda aula. Quem não me viu na primeira, então eu desejo que tudo fique cada vez melhor para todos nós aqui. Eu já gostaria de começar me retratando, né? Porque na última aula parece que a coisa ficou um pouco meio desestabilizada, né? E ficou um pouco meio chato, meio tensa, energia pesada, carregada. E aí, nos termos de Hegel, isso atrapalha um pouco a nossa evolução histórica, né, rumo ao absoluto, né, na condição maior. E aí eu espero que a gente possa, então, retomar alguns pontos da aula passada, né, e esses pontos poderem ser aprofundados. E meu planejamento aqui hoje é o seguinte: é dar uma olhada naquelas respostas que aqueles que fizeram a atividade da aula passada, né, que encerra hoje o prazo, né? Eu verifiquei lá que apenas 45 de vocês fizeram a atividade, então falta aí uns quase 100, né, para fazer, coisa pouca, né, um número pequeno de aluno aí para terminar a tarefinha da semana passada. E olhar ali aquela diferença posta, né, entre os dois termos alemães, né, trabalhados pelo Hegel, que é o Volksgeist e o Zeitgeist, certo? E aí faz parte também da aula, do planejamento da aula de hoje, a gente dá uma retomada nesse assunto, né, para tentar mesmo desenvolver com vocês um conceito filosófico de Hegel, né, uma vez que não se debate tanto, né, uma vez que pouca gente se dedica o tempo para entender de fato aquilo que está posto ali. E aí, eu, assim, antes de passar para as perguntas, eu gostaria antes de passar para as respostas de vocês ali, eu gostaria de perguntar se vocês gostariam, alguém de vocês, ou alguns gostariam de fazer um comentário, né, de como é que foi fazer essa pesquisa, né? Eu tenho quase certeza que é a primeira vez que vocês estudaram esse assunto, quase certeza. Uma que no ensino médio, desenvolvimento da disciplina, só nesse momento que vai tratar esse ponto, né? Talvez em arte, algum professor arrisca a trabalhar esse tema do Hegel, né? Então, como conceito estético, né? Apesar de que às vezes não sobra tanto tempo, né? Porque tem outros pontos que são mais práticos e relevantes para serem tratados. Então, eu espero que essa experiência seja uma experiência interessante para todos nós, a ponto da gente entender um pouco mais, né? Mais um autor aí, e é um autor importante, né? Tem várias teorias que são congregadas a ele, entendeu? Aquilo que ele desenvolveu. Alguém gostaria de fazer um comentário daquilo que pesquisou, daquilo que estudou, o que aconteceu da aula passada até agora, né? Sobre esse entendimento? Eu posso aguardar que alguém vai falar ou não? Certo. Então, observando aqui, né, algumas das respostas que os senhores deram, que as senhoras e senhoritas deram da pergunta feita na aula passada, que era basicamente isso, né, a diferença entre Volksgeists e Zeitgeists. Que eu espero que tenha ficado claro, a palavra que repete é o Geist, né? Não sei se você já viu um filme de terror chamado Poltergeist, então tem a ver com o Geist aqui, que é o espírito, né? É um filme tenso, né? Eu não assisto mais esse tipo de filme, não, porque eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Mas, enfim, mas tem a ver com a questão do espírito. E aí o espírito que está posto aqui já é o espírito. Ah, tá. Seria interessante a gente fazer uma ponte aqui, teórica mesmo, né? Então, a, um pouco da teoria espírita, né, da religião, da religiosidade espírita aí, e da questão filosófica da constituição do entendimento. Numa condição um pouco moderna, nós trabalhamos o ponto do eu tenho um corpo e eu tenho uma alma. E aí eu gostaria que, se eu estou falando alguma coisa e essa coisa não está clara para os senhores, gente, vocês, por favor, me interrompam na hora e falem, professor, não estou entendendo, não. Tá, me ajuda aí a ser um pouco mais claro para vocês aí. Mas aquela ideia de que eu tenho um corpo e tenho alma como propriedade.
entendeu? E aí, para mim alegrar meu corpo, alegrar minha alma, eu tenho que ter mais uma série de outras coisas, né? Eu tenho que ter um carro, ter uma casa, ter uma namorada, ter dinheiro, sabe? Aí a gente vai, então, congregando numa condição moderna a nossa felicidade relativizando com a questão do ter, de propriedade. Mas na modernidade também desenvolve-se uma teoria do ser, entendeu? Então nós temos um conflito entre o ter e o ser. Oi? Mayra, eu estou ativando o seu mudo, tá? Ou você está querendo participar da aula? Então, essa diferença posta entre o ter e o ser. Se a gente for olhar lá para a antiguidade clássica, nós temos lá o desenvolvimento da categoria da virtude. Então, o que é a pessoa virtuosa? É uma pessoa boa. É uma pessoa que pratica coisas boas, a pessoa que quer coisas boas, se desenvolve em coisas boas, por quê? Porque ela é uma pessoa boa, ela a virtude dela, né? Então é algo que está dentro dela e só sai dela coisas boas assim por diante. Então nós temos esse conflito, essa diferença, né? Enquanto o ser, né? Ser é mais importante que ter, e no nosso momento agora nós temos o ter mais importante que o ser. Agora, o que tem isso a ver com o corpo e alma que eu estou dizendo aqui? Então, corpo é a nossa dimensão de matéria, né, na nossa constituição, aí, carne, osso, etc. Mas também está totalmente ligado com a nossa condição de relação. A nossa condição de se fazer contato, de aprender com o outro, de ensinar o outro, de sentir prazer com o outro, de dar prazer para o outro. Então, é essa relação que o corpo nos permite fazer, entendeu? Então, o corpo. E a outra dimensão é a alma, entendeu? E a alma, então, é aquilo que dá vida para o corpo, é aquilo que garante que o corpo se movimente, entendeu? Inclusive, a palavra alma vem do latim anima. Anima. Então, é a condição de dar ânimo, é a condição de animar, né? Essa festa está muito animada. Por quê? Porque tem alma ali, porque estão em movimento ali, porque estão se alegrando com aquela situação toda ali. Mas aí não se resume nessas duas realidades. O ser humano não se resume nessas duas realidades. Qualquer animal, né, qualquer ser vivo é corpo e alma. Até os vegetais, né? Porque ele tem vida, né? E faz com que ele não seja o mesmo sempre, ele esteja em transformação. Quando é que o vegetal deixa de continuar a transformação? Quando ele morre, e quando ele perde a alma. Isso aí é uma tese, né? Uma teoria de entendimento dessas questões. Mas aí veio a outra dimensão, que é o espírito, entendeu? Que o espírito é muito confundido com a alma, mas ele é outra realidade, é uma terceira dimensão. É uma terceira característica, uma terceira condição que o ser humano tem, que é ligado, né, historicamente construído o conceito com a inteligência, entendeu? Então, a alma em si, propriamente ela, por mais que ao longo da história se colocou a alma como também inteligência ou condição de racional, ou a questão de ligar a gente com o nosso Criador, essas coisas todas, nós temos desenvolvido o conceito de alma, de espírito, como então sendo aquele elemento que garante com que nós sejamos inteligentes, com que nós raciocinemos. Então, daí, numa dimensão um pouco espírita, uma pegada espírita desse entendimento aí, nós somos, né? Eu sou o corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Porque não se desvincula uma coisa da outra, porque o dia que desvincular, eu deixo de ser eu, né? Eu vou ser cinza lá no cemitério, eu vou ser qualquer coisa, menos eu, né? Porque eu, Caio, maluco, professor de filosofia, trabalhando nesse momento que agora no CPMG, então eu sou a congregação, né? Eu sou. Não quer dizer que eu tenho, nem posso ter outro e qualquer coisa assim, não. Eu sou a congregação desses três elementos. E com isso eu faço história, né? No sentido de conduzir a minha vida. Com isso eu tomo as minhas decisões racionais. E com isso eu tenho uma vida saudável ou precária, né? Aí dependendo de como que a pessoa administra essas condições dela ou essas situações que ela tem, ok?
E aí veio, então, essa palavra Geist aqui, que aí quer entender justamente essa dimensão racional, essa dimensão na qual a gente toma as decisões acertadas, né? Escolhe os caminhos corretos para que se de fato tenha sucesso. Agora que aqui está a questão. Quem é que vai? Aí eu queria que você me respondesse, pelo menos duas pessoas. Quem é que determina, ou não, quem é capaz, na sua convivência aí, na sua vida até hoje, quem é capaz, quem tem condições de dizer para você o caminho correto? Quem pode dizer isso? Sabe, quem tem capacidade para dizer, não, esse caminho é correto, esse caminho é errado? Quem pode dizer isso para gente? A mãe e o pai? Ninguém. Ninguém pode dizer isso? Eu acho que o Espírito Santo, mas depende muito de pessoa para pessoa, das suas crenças, da conexão que você tem com aquilo que você acredita. Ou se você não tem conexão, se você não acredita. É a Eduarda que está falando? Sim. Eduarda, vamos pensar numa questão universal, Eduarda. Não podemos, assim, para a gente pensar essa questão aqui agora e para a gente fluir, né, num debate e entrar com o Hegel no meio dessa história, só para entender, não é para acreditar e nem viver, ok? É para a gente entender a lógica desse ponto aqui. A pergunta que eu fiz é uma pergunta universal. Então, não pode ter na sua resposta a questão depende de um, depende do outro. Precisa a gente pensar uma coisa que, de fato, é o caminho correto, seja para mim, para você, para sua mãe, para o gato, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo, fazendo aquele caminho, de fato, vai ser o caminho correto. A resposta que você deu pode muito bem ser argumentada a ponto de ser o caminho, né? Então, é o Espírito Santo. Mas ainda falta para a gente uma coisa, que o Espírito Santo, até onde eu entendo, é algo abstrato, é algo imaterial. Agora, e nós, nas nossas relações, né, são materiais. Eu estou aqui virtualmente, mas eu estou presente. Você está me vendo eu movimentar, você está escutando o som da minha voz, né? Então, você está tendo a minha imagem aí. Então, ou seja, nós estamos numa relação concreta. E aí, me fala, por favor, completando essa resposta, se você entendeu o que eu estou falando, assim, se você está continuar afim de participar, eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. Aonde eu tenho a concretude da mensagem do Espírito Santo? Né? No caso, ele vai me indicar o caminho. Eu acho que atualmente, na sociedade que a gente vive, é muito complicado você definir uma pessoa ao certo para te orientar daquilo que você deve fazer ou não. Por quê? Eu tenho uma mãe maravilhosa, mas você não pode ter. Eu posso ser criado pelos meus avós, que são pessoas maravilhosas e me ensinam as coisas corretas. Mas eu posso ser criado também por avós que não são pessoas boas. E aí a gente olha para quem, então, para poder nos orientar sobre as nossas ações e o que é certo e errado? A sociedade. Mas, sinceramente, professor, na opinião do senhor, o senhor olhando para a sociedade de hoje em dia, o senhor acha mesmo que ela está preparada para dizer o que é certo e errado? Tipo, uma sociedade machista, ainda assim uma sociedade machista, homofóbica, que não sabe respeitar. E aí eu venho com a questão do Espírito Santo, que seria a minha opinião. Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa e tem algo no nosso coração que fala assim, não faz isso? Tipo assim, algo que mesmo que seja a minha vontade de realizar aquela ação, algo dentro de mim me impede que eu faça aquilo, ou que me fala, então, Eduarda, talvez a sua atitude esteja errada, você poderia agir de tal forma. Então, na minha opinião, isso é o Espírito Santo, e eu creio que em todos nós a gente tem isso, sabe? Que toca o nosso coração, que nos impede. Então, eu acho que está relacionado, porque, como o senhor falou, a gente não é só o físico, a gente é corpo e a gente é alma. Olha, Eduarda, se nós entendêssemos agora, assim, conseguíssemos fazer a ponte entre o que você disse e aquilo que eu preciso entender com vocês aqui sobre o Hegel, e se eu conseguisse convencer você do que você disse, e você não está dizendo o que você disse, que na verdade você não está dizendo
o que você está pensando realmente. Se eu conseguir convencer isso aqui, eu acho que a gente ganha a aula e a teoria que a gente vai estudar para hoje. Agora, Professor, eu tenho uma ideia aqui também, se eu puder falar. Fica à vontade. Que aí a gente faz a síntese. Tirando a da forma de crença e tal, essa forma espiritual, igual a Eduardo estava falando aí, dessa forma de a gente poder saber o que é certo ou errado, eu acho que é mais por escolha mesmo. Não tem essa de alguém que vai te dizer. Sempre que você for seguir o caminho de, por exemplo, um pai ou uma mãe, você vai estar, tipo, enxergando o mundo com os olhos dessa pessoa e não sendo por si mesmo. Então, eu acho que não tem, tipo, um bem conceitual que engloba todo mundo. Você mesmo, tipo, faz o seu caminho entre certo e o errado, entendeu? Perfeito. E também está totalmente dentro daquilo que a gente precisa de discutir aqui hoje, agora, né? Introduzindo ainda esse autor. Veja bem, gente, a Eduarda disse que a sociedade atual não tem moral para dizer para a gente o caminho, mas ela diz, ela impõe, ela determina, e se você não segue o caminho que ela determina, vai te colocar na cadeia, vai te deixar excluído, né, dos meios sociais, das instituições da sociedade, entendeu? Então, numa resposta simplória, simplista mesmo, então quem é que vai dizer o caminho? É a sociedade, ela faz isso. Aqui na escola, então te falam que você, quando o professor chega, você tem que bater continência, você tem que fazer lá a apresentação da sala e você faz isso. Para entrar na escola, você tem que ir com uniforme, você faz isso, né? E aí, a questão do civismo, a questão do respeito, a questão da cidadania, da ética, você faz isso. Porque se você não fizer isso, você vai ser excluído daquele espaço. Então, a sociedade é, basicamente, numa resposta simples, o ponto que vai determinar essa questão. Agora, o que acontece? Quando a Eduarda falou, e aquele ponto que eu queria explicar, aproveitando o gancho da fala dela, né? Então, há uma descrença da sociedade e uma crença numa coisa que ela chamou, num elemento que ela chamou de Espírito Santo, né? E aí, quando a gente pergunta para ela, mas quem é que comunica o Espírito Santo para a gente? Numa resposta simples, ela diria a igreja, né? O pastor, o padre, são aquelas pessoas que, historicamente aí, né, por via da Bíblia e da instituição da religião do modo geral, são aqueles que vêm falar para a gente o que o Espírito Santo está falando, o que Deus quer da gente, essa coisa toda. E aí acaba voltando para aquela resposta inicial, que é a sociedade, porque a religião é também uma instituição da sociedade. Você já deve ter conversado isso aí com o Túlio, seu professor de sociologia, não é? Então acabou voltando para o ponto da sociedade. Mas existe uma descrença da sociedade, enquanto a sociedade como um elemento que não é capaz de nos garantir o melhor caminho. Por quê? Porque ela está viciada, né? Porque a sociedade, então, ela tem determinados interesses e tudo que ela nos comunica é com base nesses interesses dela. E aí isso acaba corrompendo e comprometendo. E aí, se não está sendo claro o que eu estou falando aqui, gente, vocês, por favor, me interrompam e façam uma participação, tá? À vontade, ok? Beleza. Então aí, quando a Eduarda, no exemplo que ela deu ainda, e agora congrega com o exemplo do Felipe, né? Então, quando eu assumo que a ideia é o Espírito Santo, a Eduarda chamou de Espírito Santo, Hegel chamaria apenas de espírito, e o Felipe chamou apenas de escolha, né? Que chega no mesmo ponto, que é a racionalidade, a nossa condição racional. Entendeu? Então, quando, a fala da Eduarda, que é o Espírito Santo, que ele toca no seu coração, né? Então, aquela frase, né? O cérebro se apaixona e o coração é que leva a fama, né? Então, ou seja, como se o meu coração, o meu órgão que faz aqui o bombeamento do sangue do meu corpo, ele que ficasse, então, balançado por alguém. Mas não é isso. Quem é que se apaixona? É o meu cérebro, que, então, escolhe, tem desejo por certa pessoa, por certa... e aí tem ali, foca naquilo ali, entende que aquilo ali é a fonte do prazer, da felicidade, etc. Mas é tudo processado aqui na mente, é na razão, na racionalidade. E aí é o ponto que, enquanto a Eduarda fala, aí o que eu escutei, né? O que eu escutei é esse processamento racional. E o ponto que o Felipe falou das escolhas, também eu escutei, né? Que é a questão da razão enquanto elemento que vai, de fato, definir o nosso melhor caminho. Pessoal, falando esses pontos, é simplesmente os dois pontos que o Hegel
tem falado pra gente. Então, aí eu gostaria de ver se vocês estão me compreendendo. Alguém participa comigo aqui. Quando eu falo que a sociedade que determina o caminho certo, as instituições sociais, esse ponto todo, e quando eu digo que é a razão que determina o caminho certo, a racionalidade. Então, quando eu digo que a sociedade, eu estou falando de Zeitgeist ou de Volksgeist? Conforme os termos que Hegel tem tratado aqui com a gente. Zed, não sei o que ela é o espírito, não é? Geist, os dois têm Geist, né? Os dois têm espírito. Os dois têm espírito. Uhum. E aí? Quando, então, vou mudar a pergunta, né? Então, quando então eu ajo conforme a minha racionalidade, o meu poder de escolha, lógica, de tomada de decisão, é o Zeitgeist ou o Volksgeist? Eu acho que é o Zeitgeist. Então, é justamente esse o ponto. Quando você vai caminhando pela condição racional das escolhas lógicas, do entendimento de que você faz história e que você deixa suas marcas, é o Zeitgeist. Isso te dá liberdade. A ponto de você, então, entrar nessa descrença da sociedade e, de fato, você, então, evoluir racionalmente, mentalmente, para que, de fato, se garanta enquanto um indivíduo livre das amarras que a sociedade impõe, entendeu? E aí, essa lei da sociedade, essa regra, essa imposição social, a crença, a religião, a política, o sistema financeiro, esses elementos todos, é o Volksgeist. É o Volksgeist. Se vocês conseguiram entender isso, essa primeira parte está totalmente pronta, né? Mas eu sei não entendi ainda o que é Volksgeist e o que é Zeitgeist. Certo. Então, de forma rasteira, Volksgeist, espírito da comunidade, espírito da sociedade. Aonde está o espírito da sociedade? Nas regras que as instituições sociais impõem para que você seja uma pessoa boa. Entendeu? Em qualquer instituição, você vai na escola, que é uma instituição da sociedade, lá ela vai dizer, olha, para você ser uma pessoa boa, tem que fazer assim, assim, assado. Te dá uma receita, um caminho para seguir. Se você vai na igreja, lá também vão te dar uma receita, um caminho para seguir. Na sua família, te dão receita, caminho a seguir. Entendeu? E se você observar bem, tudo é a mesma coisa. Tudo é para a mesma finalidade. Você ser um cidadão, você ser uma pessoa crente, você ser uma pessoa civilizada, para garantir... Oi? Você não ser preso? Sim, porque aí é a outra instituição, né? Que também faz o mesmo papel. Olha, então beleza, vai ser bonzinho, vai ter benefício, vai ter emprego, tal. Mas se você ainda desviar, olha ali, tem ali aquela instituição que é o sistema jurídico, sistema penitenciário, que vai, então, garantir que você faça o que tem que ser feito. Pois não, Jean? Então, qual que é o caminho certo, então? Fala. Não cabe a gente a falar isso aqui, a definir isso aqui, não. O nosso trabalho nessa aula, nesse momento aqui agora, é perceber que você age em momentos pelo Volksgeist, ou seja, cumprindo direitinho o que a sociedade quer que você faça, e aí é preciso entender que a sociedade de hoje não é a mesma de ontem, e não vai ser a mesma de amanhã. Professor, mas para isso tem que saber qual é o caminho certo, entendeu? Então, Leice, você estando dentro de um sistema aí, você estando dentro de uma instituição, o caminho certo vai ser esse. E quando alguém te fala, Leice, você está errada, muda de caminho, raramente você vai aceitar essa pessoa, vai falar para você uma coisa diferente. Porque você já está muito bem estabilizada naquele caminho no qual você está. Isso é o quê? É o poder da instituição social sobre nós. Entendeu? Então eu sou, por exemplo, da Assembleia de Deus, e alguém vem e me fala, vamos ser espírita e tal, né? Aí como é que é a relação entre a Assembleia de Deus e o espiritismo? Você sabe muito bem.
Um defama o outro, um destrói a imagem do outro completamente. Vai do que a gente acredita, né? Vai de cada um, cada objetivo. Pois é. Aí agora que está a questão. Trazendo o Zeitgeist para essa conversa, né? Quando você fala, vai do que a gente acredita, se você vai pela razão e essa razão está acima da instituição social, é o Zeitgeist. Se você processa racionalmente, faz as contas, analisa com lógica, verifica os pontos todos, e você, não, eu sou um sujeito livre no meu pensamento. Eu não estou pensando o que eu estou pensando aqui agora, não é porque eu sou da igreja fulana, ou eu sou da família beltrana, ou eu estudo no colégio militar, ou qualquer outra coisa assim. Se você for capaz, e o Hegel fala, você é a humanidade, qualquer pessoa que pensa. Se você for capaz de pensar por você próprio e conseguir olhar por cima das instituições, você é o Zeitgeist. E ao longo da história, nós tivemos e temos vários Zeitgeists. São aqueles que, não, esse aqui não tem regra social para ele que enquadra, mas é porque ele está pensando muito além. E aquele ponto da participação da aula da passada, eu não lembro se a gente colocou essa questão, porque teve uma mudança na minha ordem lá, mas são os heróis. Quem são os heróis? Normalmente o herói não é aquele que segue as regras bonitinhas que a instituição coloca. Aí vocês me corrijam se eu estou divagando aqui. Normalmente o herói é aquele que faz um feito diferenciado. É aquele que existe uma regra, uma proibição, e ele foi lá e descumpriu a regra e mostrou que existia um caminho além dessa regra que traria benefício, que traria uma série de questões. Todo o avanço da medicina que você tem foi contrariando as regras da igreja na Idade Média, que proibia abrir um cadáver, proibia fazer uma autópsia. E aí algumas pessoas largaram essa regra para lá, descumpriram essa regra, né? E aí, então, desenvolveram coisas totalmente diferentes. Esse seria o Zeitgeist, entendendo o conceito, é só a diferença, né? Do conceito do rei. Então, esse Zeitgeist é o espírito livre. E espírito, entendendo aquela diferença que eu coloquei no início lá, é razão, é inteligência, né? E o Volksgeist é o espírito do tempo, que também promove e produz pessoas especiais, excelentes, né? Pessoas que estão totalmente ligadas no seu tempo, produzindo aquilo que a sociedade quer, entendeu? Então, ou seja, quando você perguntou, Leice, qual que é o caminho certo? Então, os dois são o caminho certo. No entanto, um te prende à sociedade, e aí o Hegel entende que isso não é tão legal, por quê? Porque a sociedade, ela muda, ela tem transformações. Se você for pegar o código de leis aí, tem lei hoje que permite uma coisa que há uns 50 anos atrás proibia e nem se conversava sobre esse assunto. Então, o que aconteceu na sociedade para que aquilo que era proibido hoje é permitido? Ou aquilo que era permitido hoje é proibido? Aconteceu uma transformação social, uma mudança na sociedade. E aí está presente o Volksgeist. E aí, pensando no idealismo hegeliano, se há mudança na sociedade, então não há segurança na sociedade. Entendeu? Então, se há mudança, se não há segurança, então é melhor que você se apoie em uma coisa um pouco mais fixa. O que seria uma coisa mais fixa? A sua condição racional. De você pensar por você mesmo e não pensar aquilo que a sociedade quer que você pense ou aquilo que a sociedade quer impor para você. Eu acho que isso provoca em vocês alguma coisa, não? Mas a minha questão maior é se por acaso vocês estão compreendendo o que a gente está tentando, que eu estou tentando colocar aqui, nessa diferença entre esses dois elementos, que é o Zeitgeist e o Volksgeist. Pelo que eu entendi, basicamente um meio que seguia as regras da sociedade de uma certa forma, querendo alcançar alguma coisa que a sociedade coloca como a meta certa de vida. E o outro avançava a parâmetro que não, tipo, que a sociedade não permitia, só que conseguia alcançar. Só que provavelmente ele estava pensando mais do que isso. Ele não pensava só em, tipo, se dar bem na vida de acordo com os padrões que a sociedade indica, mas sim além disso. É justamente esse ponto. Só que o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reduzindo, né? Nós estamos reduzindo a pensar na minha atitude, na sua atitude, em você ser livre nos seus pensamentos, ou você seguir as regras da sociedade.
Mas aí o Hegel está tratando a questão assim, de como que se processa essas ideias, né? Do ponto de vista universal, do ponto de vista da humanidade, das sociedades de modo geral, entendeu? Então, se você for olhar o cristianismo, né, por exemplo, o cristianismo ele foi um zeitgeist, né, no sentido de apresentar Cristo, que veio trazendo uma nova configuração do entendimento das escrituras que os judeus sabiam de cor e salteado. Ele inventou um novo texto, criou um novo texto bíblico com a mesma ideia de revelação divina, deixou o judaísmo lá para trás, né? E aí, o que aconteceu? Ele continuou na liberdade? Não, aí ele se estabeleceu em instituição social. E daí ele se tornou um Volksgeist pela força da tradição. Aí, eu queria que ficasse claro isso aí, né? Então, ele foi revolução lá no tempo do judaísmo, quando existia só o judaísmo. Apareceu o cristianismo, foi revolução, aproveitou o texto velho, o Antigo Testamento dos judeus, se apropriou dele e desenvolveu um Novo Testamento, entendeu? Então, foi revolução e se tornou tradição. Então, foi Zeitgeist na questão de ideias novas e livres e se tornou depois, né, ao longo da história e da tradição, Volksgeist enquanto imposição de uma ordem, né? E de que forma? Já te libero, Jean. E de que forma? Pelo cristianismo, ou desculpa, pela Igreja Católica. Aí veio Lutero, em 1517. E Lutero, então, veio como espírito livre, Zeitgeist, para desmistificar muitos pontos que já estavam presentes na Igreja Católica, mas ele criou um novo sistema que se tornou tradição. E aí, dentro ali do luteranismo, do calvinismo, da presbiteriana, do anglicanismo ali, nós temos, então, a imposição. Foi revolução, foi Zeitgeist para se libertar da Igreja Católica, mas acabou o quê? Se tornando Volksgeist enquanto imposição de uma moral, de uma forma de se viver, de uma forma de se relacionar com Deus, esses pontos aí. Pois não, Jean? Então, assim, igual o senhor falou aí, lá no judaísmo, lá no começo, aquilo lá para eles era o certo. Então lá era a ideia certa para eles, o caminho certo a seguir. Aí depois veio e quebrou, né? Falando que era o cristianismo lá, era o certo. Então quer dizer que eu chego à conclusão que tem vários caminhos certos, então, né? Não se prende só a um caminho. E do mesmo modo, tem judeu até hoje, vivendo as mesmas coisas daquela tradição daquele momento lá. Do mesmo, teve a reforma protestante? Teve. Tem católico até hoje, vivendo a mesma tradição que o catolicismo impõe, né? Depois teve um movimento neopentecostal, isso falando só de religião como exemplo, tá? Nós podemos falar aqui de sistema econômico, de forma de governo, ou seja, os governos todos no mundo eram o quê? Monarquia, né? E hoje a monarquia é uma parcela muito pequena de governo no mundo, esparramado por aí. Já está na república. E as repúblicas também já têm muitas formas diferentes, né? Então são esses pontos de diferença, sabe? Que algum espírito livre, algum Zeitgeist pensou em algo diferente para se fazer e uma forma diferente de se viver. Que foi, então, se desprendendo, desvencilhando daquelas tradições, daquelas amarras que a tradição determina, certo? E aí é a composição de um herói, né? A composição daquele que vai fazer uma revolução na sua história. E aí, segundo Hegel, agora é segundo Hegel, porque segundo Marx é diferente, tá? Segundo Hegel, os grandes homens da história, as grandes pessoas que fazem história, são aquelas pessoas mais conectadas com o absoluto, né? Quem que é esse absoluto? Seria o Criador. Só que não é essa visão de crença religiosa, tá? É uma questão mais filosófica mesmo, enquanto uma fonte original de toda a condição, que qualquer um religioso fala, não é Deus e pronto, né? Mas aqui o Hegel se separa, na aula que vem, não vai ser nessa, mas o Hegel separa de Schelling, que é um outro, foi colega dele, inclusive, alemão, que trata o idealismo também, mas um idealismo religioso,
na qual eleva os elementos todos à condição de Deus enquanto promotor de toda a realidade, de toda a situação, certo? Então, é mais ou menos isso, né? Não sei se... Eu não estou nem um pouco incorrer com isso aqui, porque é mais interessante que fique claro, né? E daí, na prova, né, que nós temos que fazer prova, é obrigação, na prova vocês vão retomar essas aulas e esses slides que eu deixei aí no blog já, e a gente tira alguma questão dentro disso aí, né? Como conceituar o Zeitgeist, conceituar o Volksgeist, né? Porque daí a gente tem que entrar num outro ponto que agora é a dialética, certo? E eu Professor, gostaria de... Pois não. eu entendi os dois lados. Eu só não tô associando um ao outro. Eu não sei qual que é qual. Porque os dois nomes é muito parecido, o senhor, na pronúncia. E eu não tô conseguindo pegar qual que é o qual, entendeu? Então, nós temos o Volks, né? Igual você conhece o carro, o Gol. Qual que é a marca do Gol? Volkswagen. Desculpa, o microfone tava mutado. É isso aí. Volkswagen. Volks significa sociedade, certo? Geist, Aquele que vai com a regra da sociedade, que não, tipo, revoluciona e tal, não é aquele herói que o senhor falou. sim, aquele que mantém a tradição. E o outro é o Zeit, com Z. Zeit, Geist. Aí é o espírito livre, né? Ah, manjei. Beleza. Então, basicamente, essa é a diferença, né? Simples aí. Agora eu queria colocar um problema, que aí nós já vamos começar aqui agora, que nós já estamos quase no fim da nossa aula, né? A propósito, eu já coloquei a frequência aí no chat, vocês já podem ir fazendo, né? Para a gente finalizar aqui, certo? Então, São João, ele tem um sonho de ter a sua esposa e os seus filhos sempre próximos dele, sempre junto com ele, certo? São João tem 6 filhos, né? 6 filhos. E aí sempre morou na casa do seu João, seus 6 filhos e a esposa do seu João. Esses filhos do seu João, todos se casaram. Mas o seu João, então, com uma casa grande, ele acolheu todos os filhos dele, com todas as suas noras, seus genros ali, os 6 filhos, com seus cônjuges, na casa do seu João. Os filhos do seu João foram começando a ter filhos, né? E nessa casa morava ali seu João, seus filhos, suas noras, seus genros e seus netos, né? E qualquer um de nós sabe muito bem o que virou essa história lá, né? Deus, dá certo viver tanta gente assim dentro de uma casa? E qualquer um de nós sabe que isso não dá certo. A condição já estava insustentável. É nora brigando com sogra, é cunhada brigando com cunhada, é irmão brigando com irmão, e aquela coisa toda ali. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, seu João, que quer todo mundo junto. Qual que é o contraponto? O totalmente oposto a isso. Todo mundo junto não dá certo. Isso, em termos dialéticos, certo? Nós temos uma tese, a verdade de seu João, de que todos têm que morar juntos, ele quer que todos morem juntos. E nós temos a contratese, ou a antítese, que é todos juntos não dão certo. O processo dialético exige uma terceira via, uma terceira forma, que seria a resolução do problema. Mas a resolução do problema, para ser dialético, tem que evoluir a condição, de modo que eu não vou permitir, não vou manter a bagunça, a falta da condição da convivência, mas eu também não posso negar a tese, a ponto de que vai separar todo mundo de uma vez por todas. Alguém entre vocês me daria uma terceira via? Que não nega a tese do seu João de morar todos juntos, né? Mas que resolva o problema da briga e da situação que não está dando certo todo mundo junto.
Quem me mostraria uma saída aí? Ou nos mostraria, claro. Professor, eu acho que se tá tendo briga é porque tem alguma coisa incomodando eles. Então, eu reuniria todo mundo, falaria assim, então, se o nosso propósito é manter a família unida, morar todos juntos, a gente tem que, cada um, se esforçar e doar um pouco de nós para que a casa possa ficar em harmonia. Pegar esses problemas, discutir sobre eles, mostrar as soluções, as possíveis soluções, e sempre ter como base que a gente não tem, cada pessoa tem a sua própria opinião, o seu próprio universo dentro de si. E quando a gente junta várias pessoas e obriga elas a conviverem entre si, a gente tem que doar um pouco da gente para aquela pessoa e aquela pessoa tem que doar um pouco da gente para nós, né? Então, ser mais flexível e tentar fazer com que a família fique com isso na cabeça, sabe? E abra os horizontes e tente fazer com que isso possa resolver os problemas o mais rápido possível, se esse é o objetivo, permanecer unidos. Certo. O permanecer unido é a tese do seu João. Ele quer a família unida, né? Todos ali. Mas a antítese é a situação social da família ali. Agora, o que acontece? Você falou, beleza, né? Reunir, conversar e tomar medidas. Agora, a pergunta para a síntese, que é a terceira via, né? A síntese, então, é que vai, então, pegar, garantir unidos e resolver o problema. Seria como que nós vamos resolver esse problema? Né? Porque só a conversa a gente sabe que não vai funcionar. Precisamos de uma coisa um pouco mais material, né? Como a briga é uma coisa material, morar junto é uma coisa material. E agora, qual seria a terceira uma saída para resolver esse problema? Pensa numa possibilidade, né, do terreno do seu João, de fazer ali naquele terreno, então isso é uma possibilidade, só para a gente encerrar aqui, né? Então no terreno dele ele faz ali 7 casas, tem a dele e faz mais 6 casas. Cada filho com a sua esposa e os netos do seu João mora cada um numa casa dentro daquele terreno. E de tempo em tempo, né, um almoço, né, um jantar, se reúne todos, mas garantindo a proximidade que o seu João quis na tese, resolvendo os conflitos, dando um pouquinho de distanciamento para todos ali. Percebe que pode ser um caminho? Percebe que não negou a tese do seu João de manter todos juntos? Percebe que não manteve a insustentabilidade das brigas e da instabilidade ali do lar? Entendeu? E nós temos uma possível resolução. Isso vai valer até quando? Até quando, mesmo eles estando separados, começar outras brigas. Aí é preciso o quê? Dialeticamente, espíritos evoluídos e livres, zeitgeists, para poder, então, dar uma nova saída, uma nova resolução para o problema. E aí, isso é a evolução histórica. Somente os inteligentes, somente os que são guiados pelo Zeitgeist poderão resolver esse problema. Porque os guiados pelo Volksgeist, o Eduardo e todos os seus colegas, prestem atenção. Os guiados pelo Volksgeist falariam o seguinte: seu João que manda aqui, ele que é o dono, vocês simplesmente cala a boca e obedece. É a tradição. É a sociedade que impõe como tem que ser. Entendeu? Enquanto o Zeitgeist dá uma nova possibilidade. Não sei se... Para mim, isso agora... Para mim está claro. Agora, não sei para os senhores, né? Se querem comentar. Eu concordo. Pessoal, entendeu? Deu para entender, né? Então, gente, para hoje nós não temos tarefa. Essa semana não tem tarefa. Nós vamos retomar, vamos continuar esse assunto, né? E aí a gente vai, assim, conforme vamos lendo e vamos fazendo alguma atividade para resolver. Então, vocês, por favor, quem ainda não fez, não vamos fazer igual no final do semestre passado,
de deixar a tarefa até para ontem ser resolvida, entendeu? Vamos fazer lá, vamos manter nossos compromissos bem em dias lá, em ordem, e aí logo daqui a pouquinho eu vou colocar os convocados para a aula de reforço de hoje à tarde, tá? E se não tem mais nada a tratar, um bom dia a todos. Quem não responder a frequência, vai no chat lá, pega o link para responder, né? E aí, tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.